Era quinta-feira. Simone Rodrigues tinha acordado cedo como todo dia. Preparou o café, chamou os filhos, olhou pela janela para o mesmo morro de sempre, aquele que ficava do outro lado do córrego, onde a barragem da Samarco ficava funcionando há anos, sem que ninguém em Bento Rodrigues perdesse muito sono com isso. Às 15h46 daquela tarde, a barragem de Fundão rompeu. O que veio depois não era água, era lama. 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração descendo o morro em velocidade de avalanche, engolindo tudo: casas, ruas, árvores, animais, pessoas. Bento Rodrigues desapareceu do mapa em menos de 1 hora. Isso não foi acidente natural, não foi força maior, não foi imprevisível, foi negligência, documentada, denunciada, ignorada. E as consequências ainda estão sendo sentidas hoje, por quem perdeu tudo, por quem sobreviveu e pelo maior rio do Brasil, que nunca mais voltou a ser o que era. Hoje você vai entender como o maior desastre socioambiental da história do Brasil aconteceu. Quem sabia? O que foi ignorado? Quem morreu? E o que o Estado e a Samarco fizeram e deixaram de fazer depois que a lama baixou? Para entender o que aconteceu em Mariana no dia 5 de novembro de 2015, você precisa primeiro entender o que é uma barragem de rejeitos e por que a de Fundão não deveria estar em pé naquele dia. Uma barragem de rejeitos é uma estrutura construída para conter o material que sobra depois que o minério é processado. No caso da Samarco, uma empresa controlada pela Vale e pela BHP Billiton, duas das maiores mineradoras do mundo, essa barragem continha os resíduos da extração de minério de ferro. O problema é o seguinte: rejeitos de mineração são tóxicos. Contém metais pesados, arsênio, chumbo, cobre, manganês, que não deveriam entrar em contato com rios, solo ou seres humanos. E uma barragem que contém tudo isso precisa ser monitorada com rigor absoluto. Precisa de inspeções, precisa de manutenção, precisa de alertas funcionando. A de Fundão tinha problemas documentados desde pelo menos 2013. Documentados internamente, pela própria empresa. Relatórios internos da Samarco apontavam instabilidade na barragem, rachaduras, infiltrações anômalas. Em 2014, um alerta formal foi enviado por engenheiros da empresa, indicando que a estrutura estava em condição crítica. Nenhuma medida emergencial foi tomada. Em outubro de 2015, um mês antes do rompimento, uma nova vistoria identificou deformações preocupantes. O laudo técnico recomendava intervenção imediata. A barragem continuou operando. No dia 5 de novembro de 2015, às 15h46 da tarde, ela cedeu. Agora preciso te contar o que aconteceu com quem estava lá. Bento Rodrigues era um subdistrito de Mariana com cerca de 600 moradores. Um lugar pequeno, tranquilo, onde a maior parte das famílias vivia há gerações. A sirene de alerta nunca soou. De acordo com sobreviventes e laudos posteriores, o sistema de alerta da barragem era falho. Quando a estrutura cedeu, a comunidade não recebeu qualquer aviso sonoro. A lama chegou antes de qualquer comunicação oficial. Antônio Marcos Rodrigues tinha 55 anos. Era morador de Bento Rodrigues há décadas. Estava em casa quando a lama chegou. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois. Marco Aurélio Rodrigues da Conceição tinha 30 anos. Trabalhava como operário terceirizado numa das instalações próximas à barragem. Seu corpo nunca foi encontrado. Gabriela Mbembe Rodrigues tinha 11 anos. Estava na escola quando o alerta informal chegou. Não a sirene, que não funcionou, mas os gritos dos vizinhos. Ela conseguiu correr. Sua casa não existia mais quando voltou. Ao todo, 19 pessoas morreram no rompimento da barragem de Fundão e nos dias seguintes. 19 confirmadas. Mas a tragédia não parou aí, porque o que a lama fez depois foi algo que nenhum número consegue capturar completamente. A lama de rejeitos desceu pelo Rio Doce, 6 metros de altura. 6 metros de lama tóxica varrendo o maior rio da região sudeste do Brasil, 658 quilômetros de extensão, passando por Minas Gerais e Espírito Santo, abastecendo dezenas de municípios,
sustentando a pesca de milhares de famílias. A lama levou 16 dias para chegar ao Oceano Atlântico, 16 dias destruindo tudo no caminho: animais aquáticos, vegetação, nascentes, poços artesianos, sistemas de abastecimento de água de cidades inteiras. A FUNAI registrou o impacto nas comunidades indígenas Krenak, um povo que habita as margens do Rio Doce há séculos e que usa o rio não apenas como fonte de alimento, mas como elemento central de sua espiritualidade. Para o povo Krenak, o Rio Doce é o Atu, um ser vivo, e o Atu estava morrendo diante deles. O Rio Doce foi declarado morto pelos especialistas. 8 anos depois do rompimento, levantamentos científicos ainda apontam presença de metais pesados acima dos limites toleráveis em trechos do rio. A recuperação total, se possível, levará décadas. Mas o que o Brasil fez com a Samarco depois? Isso é o que mais importa entender. Nos primeiros dias após o rompimento, a Samarco e seus controladores, Vale e BHP Billiton, anunciaram que pagariam pela recuperação. Criaram a Fundação Renova, uma entidade privada financiada pelas próprias empresas, responsável pela reparação dos danos. O problema era estrutural desde o início. A Fundação Renova era controlada pelas mesmas empresas que causaram o desastre. Em 2016, a Samarco fechou suas operações. Em 2020, reabriu parte delas. Quanto à responsabilidade criminal, em 2021, o Ministério Público Federal denunciou executivos da Samarco, Vale e BHP por homicídio doloso, quando há intenção ou assunção do risco de matar. A tese do MP era clara. Os executivos sabiam dos riscos, foram alertados e escolheram não agir. Em 2022, o processo foi suspenso por um acordo de reparação entre as empresas e o poder público. Os executivos não foram a julgamento. Em 2024, o acordo de reparação com a União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas foi fechado em 170 bilhões de reais, o maior acordo socioambiental da história do Brasil. Mas os atingidos, as famílias de Bento Rodrigues, os pescadores do Rio Doce, os povos indígenas Krenak, continuam contestando o acordo. Dizem que não foram consultados, que os valores individuais são insuficientes, que ninguém pediu desculpas de verdade. Márcia Marbá tem 52 anos. Era professora em Bento Rodrigues. Perdeu a casa, os pertences, a escola onde trabalhava. Recebeu uma indenização provisória que durou até 2019. Desde então, aguarda a reparação definitiva. Em entrevista recente, ela disse: "A gente perdeu tudo num dia. O processo para recuperar leva décadas. E eles voltaram a operar. A Samarco retomou as operações em 2020. Seus acionistas, Vale e BHP, seguem como duas das maiores mineradoras do planeta, com lucros bilionários anuais. O Rio Doce ainda não voltou. Quando eu pesquisei esse vídeo, uma pergunta ficou me acompanhando durante semanas. Como é possível que uma empresa saiba que uma barragem está prestes a ceder, tenha documentos internos comprovando isso, e escolha não agir? A resposta não é monstruosidade, é cálculo. O custo de parar a operação, de fazer as intervenções necessárias, de assumir publicamente o risco, era alto. O custo de esperar, de torcer para que a estrutura aguente mais um mês, mais uma semana, mais um dia, parecia menor. Até que não era mais. 19 pessoas pagaram com a vida esse cálculo. 658 quilômetros de rio pagaram. Milhares de famílias pagaram e continuam pagando. Porque as histórias que o Clique Pause traz não são só sobre o passado, são sobre o que a gente escolhe lembrar e o que a gente deixa ser esquecido. Se esse vídeo te fez pensar, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no Clique Pause, aperta o botão agora.